Vladimir Putin invadiu a Ucrânia para expandir a Rússia. Mas, enquanto suas tropas pagam um preço altíssimo para conquistar pequenos territórios na Ucrânia no oeste, a Rússia está perdendo 40% do seu próprio território no leste. 7 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho do Brasil inteiro. Esse é o tamanho do problema. E não estou falando de uma invasão qualquer. Estou falando de algo muito mais inteligente. Algo que Xi Jinping e Kim Jong-un estão fazendo enquanto o mundo volta sua atenção para a Ucrânia. E Putin, bem, ele não pode fazer nada para impedir. Como você perde metade de um império sem disparar um tiro? É isso que eu vou te mostrar agora. Em outubro de 2025, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia publicou um relatório preocupante. O documento diz que Putin se tornou tão desesperado para manter sua guerra na Ucrânia funcionando que ele está pagando seus aliados de uma forma que nunca imaginou com o território russo. O extremo oriente da Rússia, uma região quase do tamanho de um continente, está caindo nas mãos da China e da Coreia do Norte. E a parte mais louca, Putin autorizou tudo isso. Mas antes de entender como chegamos aqui, você precisa saber de uma coisa. A China nunca esqueceu o que a Rússia fez. Em 1858, o Império Russo era forte, a China fraca, e a Rússia aproveitou. Forçou a China a assinar o que eles chamam, até hoje, de tratados desiguais. Com esses tratados, a Rússia tomou territórios gigantescos ao norte do rio Amur. Pegou tudo que hoje é a região de Primorsky. Foi assim que conseguiu Vladivostok, um dos portos mais importantes da Rússia. Para a China, isso nunca foi esquecido. Faz parte do que eles chamam de século da humilhação. E em 1969, essa história quase explodiu em guerra nuclear. Tropas chinesas e soviéticas se enfrentaram numa ilha disputada no rio Ussuri. Foi sangrento, foi perigoso e deixou uma cicatriz permanente entre os dois países. Hoje, oficialmente, China e Rússia são parceiros estratégicos. Mas em 2023, a China fez algo revelador. Publicou um mapa oficial onde colocou os nomes históricos chineses nas cidades russas do Extremo Oriente. Vladivostok virou Haishenwai no mapa. Khabarovsk ganhou seu nome chinês de volta. Foi um recado sutil, mas bem direto. É como se dissessem, estamos lembrando, e talvez um dia vamos querer isso de volta. Agora vamos para o presente. A China está entrando no Extremo Oriente russo de uma forma que nunca vimos antes. Até o final de 2025, os investimentos chineses na região devem chegar a 1 trilhão de rublos. Isso é cerca de 12,6 bilhões de dólares. Putin acha que está recebendo um grande favor. Mas a China, bem, ela não investe assim por bondade. E aqui chegamos num ponto importante. Normalmente, a China usa sua iniciativa Cinturão e Rota para ganhar influência. O esquema é simples. Os chineses emprestam dinheiro para países pobres construírem infraestrutura. Esses países ficam endividados. E a China ganha controle. Já garantiu 22 bilhões de dólares em pagamentos dos 75 países mais pobres do mundo. Mas no Extremo Oriente Russo, a China não está seguindo esse padrão. Não está construindo portos, não está fazendo estradas. Estão fazendo algo ainda mais inteligente, criando dependência comercial. Em Khabarovsk, uma região russa na fronteira, o volume de comércio com a China aumentou 5,5 milhões de toneladas em 2024. Na primeira metade de 2025, o comércio explodiu mais 36%. Viktor Kalashnikov, um senador russo de Khabarovsk, admitiu isso publicamente. A região está ficando completamente dependente da China para comércio. E quando você depende de alguém para sobreviver economicamente, essa pessoa tem poder sobre você. Poder total. A China está construindo uma alavanca. E quando a hora certa chegar, vai usar essa alavanca para conseguir o que quiser. Mas o investimento não é tudo. A China também está extraindo recursos naturais russos. Madeira, minérios, energia, tudo que o Extremo Oriente tem, a China está levando. E cada recurso que sai é dinheiro que Putin perde, dinheiro que a Rússia precisa para pagar sua guerra.
Porém, tem algo ainda mais profundo acontecendo. A China está mudando a cara do Extremo Oriente, demograficamente. Até 2 milhões de cidadãos chineses já estão vivendo e trabalhando na região entre os Montes Urais e Vladivostok. E a maioria deles está lá com a total aprovação de Putin. Trabalham sem visto. Operam em zonas econômicas especiais. Essas zonas são fascinantes. São áreas dentro da Rússia onde as regras não são totalmente russas. As leis de negócios são diferentes. O comércio funciona de jeito diferente. Na prática, são pedaços da Rússia onde a China manda. Pare para imaginar isso. Território russo funcionando com regras chinesas. É uma forma de ocupação silenciosa. Sem tanques, sem soldados, apenas pessoas, apenas negócios, apenas controle. Mas sabe o que é mais estranho? Putin poderia reverter isso tudo rapidamente. Tecnicamente, ele tem o poder de cancelar essas zonas especiais e expulsar os trabalhadores chineses. Mas tudo indica que ele não vai fazer isso tão cedo, porque se fizer, perde o apoio da China. E sem a China, a guerra na Ucrânia para. É simples assim. Putin está em uma prisão. E a China não está sozinha nessa história. Tem outro jogador na parada. A Coreia do Norte. Kim Jong-un também está pegando sua parte. Enviou cerca de 100 mil trabalhadores norte-coreanos para o extremo oriente russo. Esses trabalhadores estão construindo, estão extraindo recursos, estão preenchendo o vazio que a Rússia criou. E aqui chegamos num ponto no mínimo irônico, porque em 2017 a Rússia votou a favor de sanções da ONU contra a Coreia do Norte. Uma dessas sanções proibia especificamente o uso de trabalho norte-coreano no exterior. A Rússia concordou com isso. Mas agora precisa tanto de mão de obra que está ignorando as próprias regras que apoiou. Está violando sanções internacionais abertamente. E Kim Jong-un está lucrando muito com isso. Cada trabalhador gera dinheiro para o regime. Estima-se que a Coreia do Norte esteja ganhando 600 milhões de dólares por ano só com esse trabalho. É dinheiro que vai direto para o programa nuclear de Kim, direto para seus mísseis. Em outras palavras, Putin está financiando as armas de Kim, enquanto Kim fornece os braços de que Putin precisa. E tem mais. Esses trabalhadores norte-coreanos estão desenvolvendo exatamente os recursos que a China quer. É uma sinergia perfeita. Os norte-coreanos extraem, a China compra, a Rússia perde controle. Todo mundo ganha, menos Putin. Mas, afinal, por que Putin deixou chegar a esse ponto? A resposta está na história recente da Rússia. Em 2013, Putin declarou o que chamou de pivô para o leste. A ideia era simples: reduzir a dependência da Rússia nos mercados europeus, se aproximar da Ásia, ganhar influência na região do Pacífico. No começo parecia inteligente, mas em 2014 tudo mudou. Putin anexou a Crimeia. O Ocidente respondeu com sanções. E o pivô para o leste deixou de ser uma escolha estratégica. Virou uma necessidade desesperada. A Rússia precisava de novos parceiros. E precisava disso rápido. Então, em fevereiro de 2022, Putin lançou a invasão total da Ucrânia. As sanções ocidentais explodiram. Foram as mais pesadas da história moderna. A Rússia foi cortada do sistema financeiro global. Suas reservas foram congeladas, seus produtos banidos e Putin ficou sem opções. Só restava a China, e a China sabia disso. Veja o que aconteceu com o petróleo russo. Antes da guerra, a Rússia vendia para a Europa a preços normais. Agora, vende para a China e a Índia com descontos enormes. A China economizou 10 bilhões de dólares em 2022 e 2023 apenas comprando petróleo russo barato. Putin vê isso como um sacrifício necessário. A China vê como uma oportunidade de ouro. O Centro de Estudos Carnegie Endowment tem um nome